Sejam todos muito bem-vindos ao Reconecte Podcast. Aqui é um espaço de acolhimento, de verdade, de reconexão com a sua melhor versão. Eu sou Márcia Garcia. Eu sou a doutora Renata. Aqui a gente fala sobre vida real, desafios, autoestima e principalmente o poder de você se reconectar. E hoje, temos uma convidada muito especial, que ela foi uma inspiração mesmo, realmente do Espírito Santo. Já posso começar falando isso. Ela é uma mulher, tá? 61 anos, assim, Não belíssima, né? Quando vocês já vão ver. Parece uma menina, né? Menina! Ela é mãe de 2 filhas também perfeitas, que você ainda vai vê-las. São 3 netas e 1 neto. Ela é advogada e ela serve a Deus na faixa de 20 anos. Acredito que seja mais. Mas, assim, é com muito prazer que nós recebemos hoje a Mônica Carvalho. Estou muito feliz que você esteja aqui. Assim, Deus sabe do meu coração e Deus sabe o que eu realmente quero com isso aqui. Então, assim, eu quero que você se divirta, primeiramente, nesse momento aqui com a gente e que você passe a sua mensagem e também inspirada, né, pelo Espírito Santo. Seja bem-vinda. Obrigado, Márcia, obrigado, Renata. Como eu disse para você, no primeiro momento que nós conversamos, quando você me disse que você estava na missa e que seu marido sentiu que você deveria me chamar, ali eu senti que Deus tinha um propósito para a gente, né? Amém. Então, assim, nunca fiz nada, nem parecido, mas para Deus o meu sim é sempre. Sempre. Então, que seja realmente uma coisa muito gostosa, que a gente consiga levar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso amor por Ele, né? Nossa, que lindo! Lacro. Acertamos Que mesmo, lindo, né? Deus, ele é perfeito nos detalhes. Deus é maravilhoso. Então, vamos começar. Mônica, conta aqui pra gente. Quem era a Mônica antes de se tornar essa mulher que você é hoje? Conte um pouquinho, assim, da sua história, assim. A Pode Mônica, desde pequena, sempre foi uma pessoa apaixonada pelo ser humano. Desde muito pequena. Eu brincava, eu falava para minha mãe, eu falava assim, mãe, às vezes, quando eu saía nas festas, né, isso já até mais jovem, eu falava assim, esse mundo não é meu. Acho que eu nasci na época errada. Minha mãe ria, sabe? E eu sempre fui uma criança com muita sensibilidade. E continuo tendo essa sensibilidade. Se vocês me perguntarem, é bom? Às vezes não, porque você sofre. Porque a gente sente aquilo que nunca ninguém não consegue sentir, né? Tem até um episódio muito engraçado. Meus pais eram apaixonados por uma casa em frente do Shopping Goiabeiras. Eu tinha 6 anos de idade. Você nasceu em Cuiabá? Eu sou de Cuiabá, né? E até vou voltar aqui um pouquinho. Isso. Eu sou de Cuiabá. Meu pai é Gabriel. Minha mãe é Regina. Fui criada num ambiente extremamente voltado para a educação. Meu pai é médico também, minha família toda é de médica. Porque meu pai dizia o seguinte, através da educação, você muda a vida não só a sua, como a da sua família inteira. Perfeito. E ele tinha um sonho, porque na época dele, meu pai tem 92 anos, ele é vivo, minha mãe falecida. Na época dele, só podia ter um curso superior as famílias que tinham condições de mandar os filhos para fora de Cuiabá. Cuiabá era muito ligada ao Rio de Janeiro, não era São Paulo. Hoje nós estamos muito ligados a São Paulo, mas não era. E meu pai foi fazer medicina no Rio de Janeiro, lá que ele conheceu minha mãe. Onde que ele fez? Eu fiz no Rio de Janeiro também. Ele fez na Federal. Ah, tá. De lá. Ele não ia voltar para a história dele, é muito engraçada, é muito interessante, porque ele casou com a minha mãe Que legal. com 17 anos. Minha mãe e o pai eram embaixador. E ela é carioca, sua mãe, então? Na realidade, minha mãe nasceu em Buenos Aires. Como ela era filha de embaixador, ela morou na Espanha. Aí, quando os pais separaram, ela tinha 4 anos de idade, ela 2 irmãos, né? E ela com 4 anos, ela veio para o Rio, porque o meu bisavô, que é o avô dela, também era embaixador, trouxe a única filha de volta para o Brasil. E meu pai conheceu ela com 17 anos, se casaram, e ele não vinha embora. Ele já estava super bem
no Rio. Só que ele era o irmão mais velho de 9 filhos. Meu avô, muito doente, pediu para ele voltar. E ela voltou para cá, grávida. Eu estava na barriga. A Mônica, que hoje está aqui, estava na barriga. Então ela foi feita no Rio. Eu fui feita no Rio. Ela nasceu em Cuiabá. Isso. E meu pai escreve muito, né? E meu pai falava assim, isso ele contando pra gente, que ele queria trazer que os amigos dele que não tiveram condições de estudar fora, tivessem condições de formar. Então, o sonho dele era formar uma faculdade em Cuiabá. Nossa, que Para visionário. que todos tivessem condições de estudar. Foi aí, ele foi convidado na época para o governador Pedro Pedrocian, para ser o secretário de saúde, de educação, desculpa, ele muito jovem, aceitou. E logo depois eles resolveram formar a Universidade Federal de Mato Grosso. Nossa, então ele faz parte de tudo isso. Ele foi o primeiro reitor. Gente. Então, cada tijolinho da Federal, nós acompanhamos. Que era assim, no final de semana, ele levava a gente para ver sendo formada a Universidade Federal. Então, cada tijolinho, e ele explicava o porquê disso. Que ele queria que todas as pessoas tivessem condição de ter uma educação e, com isso, para transformar a vida. Que lindo. Né? E a minha mãe, por amor, porque tudo muito diferente, Cuiabá, é uma menina, né? Ela, quando ele questionou se ela queria voltar, ela falou, não, eu vou ficar onde você estiver feliz. E assim ela permaneceu. Nasceu a Mônica, nasceu os meus 2 irmãos, que é o Ricardo, que é dentista, e o Fernando, que é médico. Então, e aí vem a sensibilidade, que eu desde muito pequena tive essa sensibilidade muito forte, e eu não entendia. E meus pais tinham um sonho de comprar uma casa em frente ao Shopping Goiabeiras, e nós fomos conhecer. E quando eu entrei na casa assim, do jeitinho que eles queriam, eu falei para minha mãe, aqui eu não fico. E você sentiu o quê? Não, eu não sentia, era uma coisa muito assim, sabe, uma tristeza que me deu naquela casa. Só que imagina, você dá bola para uma criança de 6 anos de idade, quem que vai dar bola? Aí minha mãe falou, o que você está sentindo? Ela falou, mãe, eu não estou bem, aqui eu não fico. Ela virou para o meu pai e falou assim, cancela a compra da casa. Aí meu pai ainda questionou, falou, você vai dar bola para a Mônica? Ela falou assim, Gabriel, cancela. Nossa. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Para mostrar que às vezes a gente deixa passar, né? Sinais que Deus manda para a gente. Verdade. Alguma coisa Ele estava querendo nos mostrar ali naquele momento. E minha mãe conseguiu compreender e escutar, porque quem iria escutar uma criança de 6 anos? Ela foi sábia também, né? Ela sentiu também, acredito que é algo também. Sim. Aí, depois de uns meses, toda a família do meu pai morava para esse lado, né? Goiabeiras, e surgiu uma casa no Porto. Ninguém morava no Porto. Naquela época? Não, naquela época ninguém, na Major Gama. E quando eu entrei na casa, eu senti uma paz, uma alegria. Falei, mãe, é aqui. E ali nós tivemos nossa infância, nossa adolescência, e fomos muito felizes. E como que você escolheu fazer direito? Como você disse, o irmão é dentista e o outro é médico, né? E você é a mais velha? Sim, eu sou a mais velha, tenho 2 irmãos, né? E vocês não vão acreditar. Não foi um sonho. Não? Não. Minha família toda de médico. Sim. Né? Eu não queria medicina porque o que acontecia? Meu pai é ginecologista. Então, durante a semana, ou ele foi secretário, depois ele foi reitor. E final de semana, ele dava plantão no Hospital Geral, que era a paixão da vida dele. Então, ele entrava no sábado e saía no domingo. Meu Deus. Então, lá no fundo, hoje eu compreendo que era tipo, a medicina me disputava, né? Aquilo, eu não entendia muitos. Era Natal, 31, aniversário, que a gente tinha que ir até lá para dar um beijo nele. Aí, como surgiu o direito? Eu tenho 2 grandes amigas. E nós reunimos e falamos assim, nós não vamos ser concorrente. Nossas, não.
Vamos sentar aqui, vamos decidir o que a gente Mulheres quer. Unidas. Isso mesmo. Perfeito. Aí, a Ariadne e a Valéria. Aí eu falei, então tá bom, vamos colocar 3 cursos. 17 anos. Nossa. Vamos colocar administração, economia e direito. Para mim sobrou direito. Foi assim que surgiu o Você direito. tá brincando. Foi, Meu Deus. foi assim que surgiu o direito da minha vida. Aí fizemos vestibular, passei na federal. E eu sou muito, tudo na minha vida, eu sou muito determinada. Eu vou mesmo não assim, gostando seja aquilo que eu sonhava, sabe? E direito surgiu dessa maneira, só que é um curso que te dá uma visão enorme. Nossa. E como eu sempre fui muito apaixonada pelo ser humano, porque através do ser humano eu sinto muito a presença de Jesus, o direito me deu essa possibilidade, né, futuramente de trabalhar nas nossas empresas. E por causa você disso. exerceu, então, o direito? Você Eu exerceu a advocacia. formei, tirei OAB, aí fui trabalhar no Tribunal de Contas. Imagina, na presidência do Tribunal de Contas, um ambiente totalmente Masculino. diferente do depois, onde realmente eu me realizei profissionalmente. Aí, quando foi as coisas na vida da gente, a gente não entende no primeiro momento, né? Aí você sabe que todas as vezes que um governador assume, ele tira os cargos de comissão, que é normal, ele quer colocar pessoas de confiança dele. E o governo passado não era um governo que meu pai tinha o partido político dele, não era um governador que era muito amigo do meu pai. Então, quando ele assumiu, eu coloquei meu cargo à disposição. Aí ele falou assim, mas por que você está fazendo isso? Não, gostei do seu trabalho. Ele me manteve, o governo inteiro. Quando esse outro governador, que era muito amigo do meu pai, assumiu, ele deu todos os cargos de comissão, ele tirou, lógico, ele tem que fazer isso. Ele tira, ele não sabe quem é. Estava nesse. Eu estava nesse. Recém-casada, porque eu casei, aí, como eu disse, aí eu conheci o Mauro, que é o meu marido, com 20 anos de idade, com 19, casamos, né? E eu recém-casada, lógico que eu precisava trabalhar, né? O Mauro trabalhava com bebida, né? Que na época ele era até quando ele veio para cá, ele era da Coca-Cola. E eu trabalhava no Tribunal de Contas. Aí minha mãe falou assim, minha filha, você quer que eu fale com o governador? Eu falei assim, não, mãe, não quero. Sabendo que ia me fazer uma falta, sabe? Mas é aquele negócio, Deus fala e a gente não entende no primeiro momento o que ele queria me dizer naquele momento, né? Aí o Mauro tinha um sonho, que era ter um negócio dele. Nós conseguimos a revenda da escola na época, e que hoje é Ambev, né? E na revenda, o Mauro muito novo, o Marcel, que era o nosso diretor, falou assim, olha, nós temos que montar um grupo de sucessores. Aí ele falou assim, Mônica, você não quer ser sucessora do Mauro? Eu falei, nossa, mãe do céu, é igual eu aqui no podcast, o que eu vou fazer? Você imagina? Mas é assim que dá certo. O que eu vou fazer? Aí o Mauro olhou para mim, eu chamo o Mauro, meu marido, de gordo, tá? Aí ele olhou para mim, sem entender. Imagina, ele com 30 e poucos anos precisar de um sucessor. Né? Eu venho, Tribunal de Contas, até seu jeito de você vestir é formal. Aí ele falou assim, Mônica, mas eu estou precisando de pessoas assim que para me mostrar, né, mulheres, para dar continuidade. Eu falei, tá bom, eu quero. Quando eu entrei na revenda, aí o Mauro já era da Ambev, né, porque o Mauro veio para Cuiabá através de um grande amigo da família dele, que é o Lomba, o dono da Coca-Cola. Certo. Né? E o Lomba incentivou muito o Mauro ter um negócio dele. Né? E foi quando nós conseguimos... Ele tinha também de empresário, né? Sempre teve. Né? Porque para a Ambev não basta você ter condições financeiras, você tinha que ter experiência. Foi aí que ele ganhou a revenda da escola. Quando eu entrei, falei, nossa, eu tenho que mudar tudo, né? Porque eu não nasci para ficar como figura
ali, né, só decorativa. Eu tenho que entender. Falei, já sei. Coloquei uma calça jeans, um tênis, uma camiseta. Falei, gordo, eu tô indo lá para a portaria. Ele falou, fazer o quê? Falei, vou conferir caminhão. Ele falou, você vai fazer? Ele falou assim, você vai conferir caminhão? Eu falei, vou, eu tenho que entender. Aí eu comecei conferindo os caminhões, né? Aí depois eu comecei a sair com os motoristas ajudantes para os pontos de venda e falava para eles, não fala quem eu sou. Aí eu chegava no ponto de venda, no bar, ele falava assim, nossa, trouxe a patroa, né? O pessoal sabia já? Chegava pra tu... Não! Eles achavam que era a mulher do Esposa! motorista patroa! ou do ajudante. Aham. Aí eles, branco, eles falavam assim, hoje vocês trouxeram a patroa. Ah, se o dono da revenda souber. E tava lá, quem que era? Oh, E meu com Deus. isso eu fui conhecendo. E fui me apaixonando. Porque o que é o coração de uma revenda são as pessoas, Pessoas. né? Sempre E pessoas, fui né? para sempre pessoas. Aí fui passando para todas as etapas, saindo com o vendedor, supervisor. E aonde que eu me encontrei? No RH. Entendi. Até você chegar, né? Não, Até RH eu da chegar. empresa. Agora, e o direito me deu esse suporte. Sim. Né? Se não fosse o direito, talvez eu não tivesse todo. E eu me encontrei ali. E o que foi muito bom, porque o Mauro, ele é muito, né? Ele é negociador nato. É dele. E eu era o coração da revenda. Então, eu chegava para ele com aquele jeito que nós, mulheres, temos. Eu falo que é o jeito de Nossa Senhora, Sim. né? E temos que, se não tem, a gente tem que começar a procurar para entender o que é, né? É isso aí. E levava, muitas vezes, aquilo que os funcionários não conseguiam levar até ele. Perfeito. Você levava o seu jeitinho. Isso. E me apaixonei. É E maravilhoso, ali você né? ficou muito tempo, então, no RH da empresa? Aí eu fiquei na empresa, né? Eu fiquei como sucessora, na realidade. Eu fiquei na empresa, nós fomos comprando as outras revendas. Fiquei até no momento que nós começamos a comprar o interior, tinha que viajar. E você tem que saber o momento que você tem que saber parar. Tudo na vida, você tem que... Aquilo não era mais o meu momento. Eu tive 2 filhas, tenho 2 filhas, né? A Lindas, por Camila sinal, e meu a Deus. Isabelle. Então, eu casei com 19. Aí, demorei 4 anos, nasceu a Camila. Depois você vê, olha como minha vida é programada sem eu programar. Depois de 4 anos, nasceu a Isabelle. E eu nunca programei, que eu nunca tomei anticoncepcional. Olha. Mas não naturalmente. tomei, não porque eu tinha... Ai, você não tomou por causa da igreja. Não, porque eu nunca nem tinha ouvido falar naquela época que você não podia tomar. A gente não Você tinha tem conhecimento. 61 anos, Eu tenho né? 61 anos. Há 30 e poucos anos atrás, realmente, a informação não era como É, hoje. mas assim, é que era aquilo que Deus queria, né? Aí chegou no momento que eu falei, gordo, eu acho que já deu, cresceu muito, sabe? Tem que viajar demais. Vamos convidar... A minha filha mais velha tinha casado, tinha acabado de casar com o Elinho. Eu falei, ele é advogado. Aí eu falei, vamos convidar o Elinho para entrar como seu sucessor. Aí você Eu acaba quero ter mais tranquila. tempo. Eu tinha alguma coisa do meu coração que eu queria, depois Deus me mostrou, que eu queria ter tempo para servir a Ele. É isso que você falou, né? E você foi, Aí chegar lá, você até foi se conectando, né? Isso, porque o que acontece? Casei muito cedo, você tem que trabalhar. É. Aí você tem... Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Tanto é que eu, muito pequena, como eu era a irmã mais velha, eu não gostava de boneca, vou confessar. Minha mãe dava boneca para mim, eu falava assim, mãe, vou guardar para minhas filhas. Olha só, Já sentia, minhas né? filhas, eu sentia que eu ia ter filho. Depois, com a vida, Deus vai te revelando que tudo Ele sabe de tudo, né? E eu gostava do quê? Carrinho de rolimã, jogar futebol, subir em árvore para pegar goiaba. Cansei de comer goiaba com coró branco, gente. Sim, Você não enxerga sim, o coró. não.
né? E tô viva. Hoje você comer com coró branco, você vai Acho que parar. foi o seu Não é segredo, médica. segredo. Segredo do Cabelo, não cabelo, é? pode ser. Não Acho quero que é o segredo do cabelo segredo. já. Você vai parar no hospital, não é isso? Vai. Não é? Nossa, vou levar minha filha. Então, quer dizer, eu fui criada muito desse jeito. Fazia teatro, convidava todo mundo da rua para fazer apresentação ó, em cima da caixa d'água, fazendo teatro. Então, eu tive uma infância muito saudável. Ai, Né? eu também tive, sabia, em São Paulo? É, a Renata é de São Paulo. É, você conta apesar mesmo. de não parecer, assim, é capital, né, São Paulo, eu morava num bairro, assim, simples, mas a gente brincava na rua, tinha até árvore, subia em árvore. Legal. Só que teve um momento que eu falei, eu acho que o meu momento chegou, sabe? Eu tinha perdido a minha mãe. Então, assim, eu queria ter um tempo, aquele tempo que eu na correria do dia a dia, Você nunca tinha você não encontrado, você não tinha se encontrado. Perfeito. Sobre a fé, que acho que você já tá, a gente já tá falando sobre isso. Que é algo inexplicável, né? Durante esses 20 anos pós-trabalho, que você começou a voltar para você entender um pouquinho de Deus. Qual foi o momento assim mais difícil que você se olhou e viu o quanto você precisava de Deus na sua vida? Eu nasci numa família católica. O que é uma família católica? Minha mãe católica, meu pai católico. Eles iam na missa? Iam, mas não iam com essa frequência. Estudava em colégio católico, no Coração de Jesus. Aí, quando abriu o São Gonçalo, abriu a turma de mulher, eu fui transferida, porque era o objetivo que eles trouxeram, né? Mas nada... Hoje a gente brinca com os jovens católicos de BGE. A gente fala isso. a Márcia É o que a falou. gente fala. Entendeu? Católico de BGE. Mas eu sentia, como eu disse, eu casei muito jovem, tive as meninas muito jovem, né? E eu sempre quis ser mãe. Eu não queria delegar. Então, eu falava assim, se eu tive, elas têm que ter os meus valores, né? Então, isso você se vira em 1000 e o seu tempo para Deus se torna muito curto, Com certeza. né? Mas Deus sabia desse amor enorme que eu sempre tive por Ele. Porque Ele sabia que eu amava os filhos dEle. Eu sempre amei o ser humano. Porque eu sentia no ser humano Ele. Nossa, Então, que sensibilidade. quando eu muito nova, minha mãe era minha melhor amiga. Minha metade. E eu sempre nas nossas viagens de férias, eu falava, mãe, para onde você quer viajar? Ela falava assim, ai, minha filha, meu sonho é conhecer tal lugar. Eu falava para o Mauro, ele falava, para onde nós vamos, gorda? Eu falava assim, vamos para tal lugar. Ele falava assim, nossa, mas com 2 crianças pequenas. Eu falava assim, ai, mas é meu sonho. E íamos para lá. Se você colocar um mapa na minha mão, eu vou olhar de cabeça contrária. E minha mãe olhava super bem. Então, eu deixava minha mãe na frente, no carro com o Mauro, eu ia com as crianças atrás, né? E chegava lá, minha mãe sempre gostou de bons restaurantes, e Mauro também de comer. Eu ficava com as crianças no Tá hotel brincando. e eles iam. Só que eu não sabia, Mônica, ser humano, que o tempo dela ia ser muito curto. Mas Deus sabia, né? E ela teve, a família dela, a mãe teve o mesmo câncer que ela teve. Aí ela descobriu num exame um câncer de rim. Fomos para São Paulo, operou, tirou, e o médico falou, olha, você está curada. Naquele primeiro momento, eu não entendi. Sabe? E nem ela. Estou contando para as pessoas, às vezes, acharem e falarem assim, nossa, mas eu não vou nessa caminhada, fulano de tal já é santo, eu não vou conseguir estar. Não existe isso. Todos nós estamos iguais na mesma caminhada. Aquele que nunca entrou na igreja ou aquele que fica 24 horas rezando, ele está igual, porque é aqui dentro. Deus quer sentir o nosso coração. Minha mãe curada, foram mais quase 5 anos, no exame de rotina dela. Nós tínhamos ido esquiar, ela esquiou maravilhosamente bem, no exame de rotina, feito pelo meu irmão, que é médico. Nossa, difícil, hein? Ele viu que o câncer tinha voltado. Ali, Deus gritou no meu coração. Eu estava na empresa. Deus gritou, eu fui, antes de encontrar meus pais, que estavam reunidos em casa para saber o que ia fazer, eu fui até o santuário
Por isso que eu falo que é o meu pedacinho do céu. Você se sente, E né, perto de Deus ali, né? eu entreguei aos pés de Nossa Senhora ela. Eu pedi um milagre, mas eu não sabia que milagre Deus ia fazer na minha vida. Lógico, Mônica, ser humano, eu queria ela viva do meu lado. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas ele fez o maior milagre. Qual foi o maior milagre? Ele mostrou, através dela, mesmo na dor, o amor dele. Então, a gente sentia Deus cuidando dela o tempo inteiro. Ela teve a metástase no pulmão, no mediastino. Com a pandemia, eu entendi a falta de ar que ela sentia. E ela nunca reclamava. Mas, como eu disse, eu virei uma leoa. Eu não deixava ninguém chorar perto dela. A gente cantava muito para aliviar as dores. E ali foi a prova mesmo. Foi que a você teve que confiar. prova que eu voltei para aquele lugar que estava adormecido. Eu voltei para juntinho dele. Ele sempre teve presente, mas ele estava adormecido. Adormece, né? O nosso tempo, a gente às vezes, a gente vai demorar 30, 40, 50 anos para sentir a presença dele. Mas a gente vai sentir, porque ele está aqui dentro, né? E quando eu tinha um padre na época que ele me ajudou muito. Então, assim, todas as águas que ela tomava, seja de remédio, todas eram bentas. E eu tinha uma oração que eu fazia com ela. Minha mãe, muito vaidosa, ela tinha que engolir um comprimido muito pequenininho. Que o médico que tratava dela, eu falo que foi desumano. Ele virou para a gente e falou assim, olha, não tem outra maneira. Existe um remédio que foi lançado nos Estados Unidos, não sei como vocês vão pegar, essa é outra prova que o poder de Deus. Não sei como vocês vão pegar, mas esse remédio chama Nexavar Sutente e é uma maneira da sua mãe ter um pouco mais de vida. Isso ele falou, eu falei assim, eu olhei para ele, eu falei, doutor Simon, o senhor é desumano. O senhor pegou um revólver, engatilhou e falou para a gente, agora vocês se viram. Mas eu tenho um Deus maior e esse Deus não vai nos desamparar. E ele não desamparou. Quando nós chegamos, nós estamos falando de 20 anos atrás, um grande amigo nosso me ligou e falou, Mônica, minha irmã trabalha num laboratório em Los Angeles. Esse laboratório era o laboratório que fabricava o Nexavar. Isso. Meu pai o primo dele era da Embraer, porque você sabe que você não pode trazer um remédio sem a aprovação mais 20 anos atrás, né? Anvisa. Então, a logística era o seguinte, cadastraram ela nesse laboratório, esse remédio ia para a casa de uma tia minha em Miami, de Miami, é um remédio desse tamanho. Ele trazia os amigos desse primo do meu pai, trazia até São Paulo, pegava o avião, ia até São Paulo, pegava esse remédio e trazia para ela. Esse remédio, ela não conseguia mais engolir. Eu segurava na mão dela e ali Deus colocava palavras na minha boca, porque eu sabia que se fizesse uma tracostomia nela, ela ia ficar muito abalada. E ela faleceu engolindo esse remédio. Nossa. Então, isso é Deus nos mostrando, eu estou aqui, confia em mim, que eu vou estar com você sempre. A gente acha, às vezes, que confiar em Deus é Deus fazer a sua mãe ficar ali, o filho. Isso que falta muito no ser humano, né? Achar que Deus abandonou porque levou... Não, é isso que eu falo. O milagre foi isso, porque nós sentimos a presença dele todo momento. Única coisa, nas minhas orações, o que eu fazia? Como eu não podia chorar perto dela, eu ia todos os dias no santuário, e ali, durante a missa, eu desabava, e ali Deus me fortalecia para voltar. Forte, isso. Na quinta-feira, que é dia da adoração, né? O Santíssimo fica exposto. Na hora de cantar, a gente cantava muito para ela. Na hora de cantar, ela gostava muito daquela música Noites Traiçoeiras. E ela já não aguentava mais de dor, nunca reclamou.
Nunca. Ela só sorria e agradecia. Como você não vê a presença de Deus? Nossa, tá presente Como mesmo. você não vê? Né? Ela simplesmente pediu para ser entubada. E meu pai, médico, virou e falou assim, filha, ela não está sentindo mais nada. Só que nesse dia, quando nós cantamos Noites Traiçoeiras para ela, uma lágrima escorreu dos olhos. E só estava a família, as minhas filhas. Então, ali, eu falei, pai, ela está chorando. Meu pai falou, ela não chora mais, ela tá entubada. E eu pedia muito a Deus, assim, para que o que acontecesse, para mim estar do lado dela. E nesse dia eu fui até a igreja, como eu ia todos os dias, e pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu não sei o nome, foram até, eu chorava muito, foram rezar comigo e acalmou muito meu coração. Quando eu voltei, eu ficava durante o dia e meu irmão dormia com ela à noite. Meu pai e o outro meu irmão foram embora com minhas filhas e meu marido, e aí meu marido falou assim, eu venho te pegar, porque você vai dormir em casa, senão outro dia você não aguenta. Eu falei, não vou embora. Ele falou, gordo, eu tenho uma reunião, e eu deixo o pessoal e venho te pegar. Minha mãe tinha paixão por ele. Por que minha mãe tinha paixão por ele? Aí vem a sabedoria da mulher de Nossa Senhora. Eu nunca falei para os meus pais que eu tinha brigado. Perfeito, gente. Isso a gente precisa aprender. Mas eu já tô evoluída em relação a Nunca. isso. Às Já vezes eu evoluí. quebrava o maior pau. Como qualquer casal, Como qualquer gente. casal. Normal. Não é nada de... Aí chegava na casa deles para almoçar. Filha, o que foi que você tá... Mãe, uma enxaqueca. Isso. Ela morreu apaixonada Pronto. pelo Mauro. Porque ela também sabe, né? Ela também sabia que, né, as questões de casal, eles não precisam saber. porque Mas eles entendem, mãe, né? Sim. Eles sentem. Mais mãe, ué. Por quê? Porque eu sabia que ela é minha mãe. Então, isso eu sempre falo para minhas filhas. Ela é minha mãe. Querendo ou não, ela ia tomar, eu ia ficar bem. Ela, Sim. e a minha sogra também. Aí, quando eu voltando, quando ele voltou da reunião, eu falei assim... Por que eu contei isso? Para dizer que ela era apaixonada por ele. Aí ele virou e falou assim, desce, gorda. Lá no Santa Rosa, eles montaram uma UTI dentro do quarto. Falei, eu não vou. Aí ela falou assim, eu vou te pegar. Na hora que ele entrou, demorou meia hora, ela faleceu. Então, Deus se fez mais uma vez presente. Esse é o milagre dela estar junto, como eu sempre pedi para ele, né? Sim, e foi, né? Do E jeitinho foi. que você pediu. E assim, eu vejo, né, que sem Deus a gente não é nada mesmo. Isso aí, às vezes a gente tá tão no barulho, né? E a gente não silencia pra gente ouvir o que ele quer da gente. E eu vejo você, assim, com tanta sabedoria, eu fico, nossa, muito admirada. E como que é com as suas filhas? Agora vamos falar, já entendi, Mônica, mãe, mas isso com as suas filhas. Como que elas são, assim, porque eu vejo que você ensina elas com o exemplo, né? Você também você fala muito bem, por sinal, né, Renata? Perfeitamente. Demais. Tem uma oratória perfeita. Muito. Como diz Padre Danilo, tem que falar mais. Ó, tô mandando mensagem aqui, ó, quando ele for assistir. Que eu tenho certeza que ele vai assistir, porque todos são apaixonados por Mônica, tá? Então o pessoal lá da igreja vai assistir. E como que é elas, assim, ela vê o exemplo, não só os conselhos, que provavelmente você deve dar vários conselhos para elas, e como que elas pegam isso de você? O que você sente, assim, em relação a isso com elas? Quando eu me tornei mãe, eu sempre pedia nas minhas orações, Senhor, que eu não seja uma mãe cega, porque minha mãe não foi uma mãe cega, minha mãe foi uma mãe amiga, né? E Deus me presenteou com duas pessoas que hoje são minha metade, né? Que é a Camila e a Isabelle. Eu Elas falo têm que quantos anos hoje? a Camila tem 38, a diferença delas e a Isabelle tem 34, Perfeito. né? Então, assim, quando a Camila nasceu, era uma Mônica totalmente insegura, né? Muito nova, Tinha casei 23 muito anos? nova, 23 anos. E, assim, fiquei 4 anos sem ter filho. Final de semana, o Mauro falava assim, gorda, vamos para tal lugar. Não arrumava mala, ia. Como toda mulher. Então, quando ela nasceu, meio que a gente fica desestabilizado, porque você não sabe, depende tudo de você. Sim. Ali, né? E a Camila, ela, ela tinha que ter o toque físico comigo. Se não tivesse o toque físico comigo, ela não dormia. Aí, quando ela tinha 1 ano de idade, meu pai falou assim, leva numa neurologista em São Paulo, tem algum problema. Aí, o neurologista falou assim, para mim, examinou, o problema é a senhora.
Só isso. Excesso de amor, excesso O de toque que problema tá é a sendo. senhora, deixa ela chorar. Ele não deixava. Ah, não. Deixa ela eu não sou chorar. a favor disso, não. Deixa eu chorar. E ela, até hoje é assim, quando ela fica muito nervosa, ela vomita. Aí eu falei assim, mas aí ela chora, ela vomita no berço. Deixa ela suja, ela vai ficar 1 dia, 2 dias, no terceiro ela não vai ficar mais. Pergunto se eu consegui. Claro que não. Não. E isso que eu falo eu falo muito para elas. Falo assim, segue o coração de vocês. Isso. O amor nunca não é demais. Nunca é demais. E tudo passa. Nunca tudo passa. Então, as noites que eu não dormi, ai, que noites maravilhosas, sabe? Porque hoje elas são... dá Você tem saudade. saudades, Elas cuidam não de tem? mim. Se Muita. pudesse voltar uma noite, você não voltaria? Todas. Aí, ó, eu Porque penso hoje elas eu cuidam de penso mim. isso, sabia? É Eu tô porque com a um Renata filho tá de numa 2 fase- anos, outro 5 e outro 7. Então, tenho 3. É. E eu trabalho o dia inteiro, chego cansada em casa e eles me sufocam de amor. E eu, às vezes, eu não consigo tirar a roupa do trabalho. Eu fico, em média, às vezes, mais de 1 hora pra eu conseguir ir num banheiro, tirar uma roupa, e não consigo. Sim. Saudade de E momento. aí eu sempre falo pro meu marido, eu falo pra mim mesmo, porque às vezes eu tô estressada, eu tô naquilo, né, da mulher que sai de casa o dia inteiro, né, com todos os problemas, das demandas, eu falo, calma, respira, porque um dia você vai querer voltar exatamente aqui. Sim. É isso mesmo. Você vai querer voltar. Só que, como você deu amor, elas vão cuidar de você com Exatamente. amor. Sim. Aí veio a Isabelle, totalmente, até fisicamente diferente. Todo mundo acha que elas são gêmeas, mas elas são, para mim, elas são totalmente diferentes uma da outra, mas todo mundo acha que elas são gêmeas. Aí é outro presente que Deus me deu, a união Elas são entre assim. elas. São lindas. O são lindas. amor Eu vejo na entre igreja, elas. Ah, são- isso é bem importante. E a Isabelle com outro temperamento. A Camila, se você falasse com ela, ela se enrolava na minha perna. A Isabelle, a gente ia para as férias, ela era sempre a rainha dos Clube Med. Totalmente tudo. diferente. Você vê como Curtindo que tudo. é? Só que uma completa a outra. Sim. É isso. Então, assim, aí veio a fé das duas. A fé das duas. Como foi isso trabalhado durante a sua maternidade com elas? A infância, no caso. É. Eu nunca obriguei a nada. Nada, 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 nada. É o que eu falei, eu era uma católica de BGE, né? Então, Como eu também era. Então assim, agora a única coisa que eu sempre pedia é que eu sempre fosse verdadeira em tudo que eu fizesse. Se fosse para mim servir para ser um teatro, eu não saio nem da minha casa. Então eu queria ser uma mãe verdadeira mesmo. Eu queria ser uma mãe amiga que enxergasse aquelas coisas erradas também para poder conversar, né? Orientar, E né? orientar. Mas eu não era... quantos domingos eu não fui na missa? Minhas filhas não coroavam Nossa Senhora todo mês de maio. Eu não tinha... Você entende? A caminhada, ela foi muito lenta. Mas a gente tinha um amor muito verdadeiro por Jesus e por Nossa Senhora. E a gente... Qual era a nossa maneira de mostrar para Jesus o quanto a gente amava? Cuidando. Então, assim, por exemplo, a primeira pessoa que eu criei, a Sandra, uma enfermeira, ela é fruto do relacionamento que era na época do nosso motorista, com a funcionária, que é a minha segunda mãe. Entendi. E eu levei para minha casa para criar antes de eu ter filho. Que é a minha maneira de dizer, Jesus, eu te amo. Sim. Eu estou cuidando dos seus filhos. Olha Eu e a que lindo. Renata, a gente fala muito aqui quando a gente tá falando, né, do nosso caso como profissional. Não é apenas uma paciente, não é apenas uma pessoa que chega lá para ser um número, alguma coisa assim, um CPF. É um ser humano e eu decido cuidar dele como eu cuidaria de mim, como eu cuidaria da minha mãe, da minha irmã e da minha filha também. Então, assim, eu não vou apenas cuidar dela na questão estética. É muito além disso. E eu Sim. também, todos os dias, eu falo, Deus, eu tô aqui para amar e cuidar das pessoas. Sim. Então, assim, quando a gente fala que a gente faz um trabalho bem feito, um trabalho bem feito, um Vai trabalho além honesto, da a técnica, gente né? tá fazendo uma oração para Jesus. É. Eu sempre penso isso, quando eu tô fazendo um trabalho, meu melhor trabalho ali, o meu melhor atendimento em todos os sentidos. É como se fosse uma oração. Isso é ser cristão, né? Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. São as atitudes. Em relação ao próximo, em relação ao ser humano. Palavra
o vento leva. Leva. Exatamente. Mas Né? É muito lindo você subir, falar ali, mas as suas é o atitudes dia a dia. não condiz com aquilo que você fala. Isso mesmo. Aí elas foram crescendo, a gente ia na missa todo domingo, aí elas quiseram estudar no Colégio São Gonçalo. Naquela época, dificílimo, você tinha que fazer prova e passar para Sim. estudar lá. Quando elas entraram, aí que eu falo, a pastoral, ela é o coração do colégio, né? Aí ela nos levou, porque a gente frequentava outra igreja. Mas outra igreja, assim, como eu dizia, né? Ia num domingo, o outro Sim. se tinha que ir para outro lugar, não ia. Aí quando veio, a gente teve necessidade de estar ali todo domingo. Ali, a chama que estava bem baixa, ela foi Fortalecendo. acendendo, ficando cada vez mais forte. E com isso veio a doença da minha mãe, que eu acho que também alimentou Com a fé certeza. delas. E hoje, a minha filha, a Isabelle, que é a caçula, ela faz missa diária, Nossa, 6 horas que da manhã. linda. Deve ter um coração assim, 6 horas da calminho, mansinho. E ela é muito, eu falo que a Camila e a Isabelle, falou uma completa a outra, né? Mas elas são muito verdadeiras, É que é a única isso. coisa que eu falo para ser. Porque, Seja assim, verdadeiro, que a gente não engana Jesus. Quando eu falo de ser calmo e quando eu tô mais próximo a si mesmo, Ah. né, de Deus, eu me sinto muito mais calma. Muito. Quando eu falo assim, ó, quem né, faz a missa diária, eu vejo que eu tenho algumas pessoas que fazem, estão todos os dias, né, ali. Eu vejo que são pessoas assim, elas se acalmam. Assim, Ah, não tem como, né? Não. Jesus Elas me dão um alimento que às vezes eu estou precisando. Sabe quando você está sentindo que você está cansada? É o que você me deu. Porque às vezes eu me questiono também. Quando ela fez o convite, que ela falou que ela estava numa missa Isso, e bom que o papo. marido dela sentiu, eu falei, obrigado, Senhor, eu estou no caminho certo. Porque às vezes eu me questiono, é isso que o Senhor quer de mim? Eu entrei na acolhida, né? Eu entrei como acolhida. Só depois eu me tornei ministra da Eucaristia. Mas todos os dias, não tem um servir que eu não pergunto para ele, Senhor, o Senhor sabe das minhas imperfeições. O Senhor sabe de tudo que acontece no meu coração, o quanto eu luto contra para ser uma pessoa melhor. Se não for da sua vontade, que o Senhor me peça de levar o seu amor ao próximo. Agora, se for da sua vontade, que eu leve o seu amor e que a pessoa sinta amada por ti. Eu tenho certeza que sim. E esse mesmo foi. É por isso que a gente tá aqui, O né? sorriso Não é à dela. toa. Fala do sorriso dela. Eu vou contar essa história, gente. É maravilhoso. Nós vamos também à missa ali no santuário. Não todos os domingos, porque a gente está frequentando outra paróquia, mas todas as vezes que a gente vai ali no santuário, nas 10h30 da manhã no domingo, está a Mônica. E assim, ela chama atenção, primeiro pela beleza, porque primeiro a gente olha a beleza externa, não. Verdade. Isso aí é estudo mesmo. A gente olha primeiro a parte externa, ali 3 segundos, já. Nossa, você já filma tudo, cabelo, que é bonito. Primeira impressão. É a primeira impressão. Mas o que marca, assim, nela mesmo é o sorriso. E esse sorriso não é só nos dentes, no lábio, aparecendo nos dentes. É no olhar. É isso que eu tenho que te falar. Porque, assim, ela entra ali... Sorri com os olhos. Com os olhos. Não é só o sorriso. E você vai sentindo. E nessa quinta-feira agora, passada que foi feriado, a gente também não ia naquela igreja. E assim, as nossas convidadas, a gente sempre senta, eu e a Renata, e a gente pede também para Deus, mostrar, assim, que seja bom para todos, na verdade. Eu falo, gente, que seja bom para todo mundo, para a convidada, para a gente, e principalmente para as pessoas também que estão nos assistindo, né? Porque isso aqui pode aparecer no mundo inteiro, né? Vai estar no YouTube, então qualquer pessoa tem acesso. E nessa missa, o meu marido, ela entrou, ele olhou assim para mim, e eu não tava nem pensando em podcast, não passava na minha cabeça podcast. Domingo de manhã. Não, eu não tava pensando nisso. E aí ele falou assim, amor do céu, eu acabei de ver uma coisa aqui em mim, uma pessoa pra você e a Renata convidaram pro podcast, uma mulher. Ele não sabia o nome. A loira, sorridente. Aí eu falei, amor, olhei pra ele assim, isso lá, o pessoal cantando, o padre Danilo daquele jeito, cumprimentando todo mundo, né? Naquela meia hora pra ele entrar, né? Mas é maravilhoso, amamos. E aí eu falei, amor, será? Ela nem me conhece, acho que ela vai aceitar. Tipo assim, eu também não acreditei em mim. Foi essa sensação que eu tive. Eu falei, será? Não sei, amor, não sei quem é, nada. Ele falou, amor, o não você já tem. Então você conversa com a Renata
E aí você faz o convite pra ela. Eu falei, faz o convite que forma? Ele falou, você vai fazer um convite, você vai mandar lá no... Ele que me orientou. Vai mandar uma mensagem lá no direct. E aí, se você vê. E se ela falar, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falei, amor, tá tudo certo. E aí, foi perfeito. Eu não sei, Deus queria que ela aceitasse. Não sei se foi a forma que eu mandei a mensagem também, né? Que era pra ela estar aqui nesse momento com a gente, vivendo isso comigo, com a Renata. E com todos vocês que estão assistindo. E aí, o meu filho de 12 anos, que vai fazer 12 anos, falou assim, mãe, eu falei, Rafa, uma pessoa dessa igreja vai gravar com a mãe no podcast. Ele, mãe, quem? Eu falei, aquela ministra, loira, ele, aquela do sorrisão bonito? Aí eu falei, gente, então assim, você, pra mim, que sou de fora, pra você entender, a mensagem que você passa pra mim, pra gente ver a importância, né, da questão, às vezes a gente não tá bem, mas a gente tem que sair pra entregar o melhor pras pessoas, né, lá fora. Você entrega o seu melhor, isso aí eu sinto não convivendo com você. E aí vejo também, olhando um pouco a rede social dela, eu vi, né, os amigos, o tanto que gostam, dá pra perceber. E esse amor a gente tem que falar. Tudo bem que você já demonstra ele. E aí eu falei, gente, será que ela já participou de podcast? E a gente ama quem não participa, né, Renata? Ama. Que é pra dar voz. É verdadeiro, né? É verdadeiro. E Isso essas que a gente pessoas faz é que às verdadeiro. vezes são tímidas, acham que não tem uma história interessante, é essa sim que tem a história interessante. Porque aí, às vezes, ela incentiva a outra também. Fala, nossa, gente, olha a história dela, é parecida com a minha. Olha ela, essa mulher linda. Todos nós, né? Né? Temos Ela uma, também- cada um tem uma história. Tem uma história, ela também tem dificuldades, passou por dificuldades. Ela é uma mulher real, como qualquer outra mulher, que também tem suas dúvidas. Mas a questão sua da fé, dessa sua sensibilidade, isso me marca. Isso a gente tem que passar pro próximo. Nós, mulheres, a gente tem um poder e uma força muito grande. E a gente Sim. tem que estar apoiando o nosso programa. Ai, gente, é feminista. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. O nosso programa aqui é para mulheres, como a Mônica, estar falando da vida dela, do amor dela por Deus, o que Deus já fez na vida dela, que às vezes a pessoa não enxerga também. Como eu também já não enxerguei muitas vezes. Despertar, né? Talvez outras mulheres escutando você. E também teve, talvez, um despertar até para você, né? Estar aqui com a gente. É. Mas entender as pessoas que... Entender sobre a fé, a gente fala sobre casamento, que, Isso, igual você já aham. falou, a questão da sua mãe, Já- sobre a é. maternidade. São É. tantos desafios, nós como mulheres, a gente passa. Eu penso muito assim, eu penso muito quando, em todas as decisões que eu vou tomar, eu penso assim, o que Nossa Senhora faria? Né? O que ela faria, Então, né? o que ela faria? Porque Nossa Senhora falou muito pouco. Eu acho que Nossa Senhora falou na bodas, né? Que Jesus falou, mulher, minha primeiro hora milagre. não chegou. Aham. E ela foi, ali ela foi Incisiva. incisiva e falou que para ele fazer, né? Então, isso eu falo, converso muito com a minha filha sobre isso. Não é todos, a gente não tem que, para mostrar que a gente é melhor ou maior, não existe isso. A gente sabe que a mulher, com a docilidade dela, ela leva o homem. A mulher, ela não pode perder isso. A docilidade dela, Aí, que ó. é o que Nossa Senhora tinha. E, principalmente, o silêncio dela. Quando eu digo silêncio, gente, às vezes vão me interpretar errado, mas não é. Quando você está você está ali, né? Você está nervosa, eu estou nervoso, você está... Não vai sair nada bom. Não. Nada bom. Olha, eu tenho que aprender isso aí. Você tem? Silencie, Eu tô aprendendo bem silencie, também. Nossa. deixa falar. Ali você, enquanto a pessoa está falando, você sabe, você procura, porque nós somos humanos, Sim, né? às vezes- A nossa parte humana não é deixar falar, é para ir para o embate, mas não vai dar nada de bom. Nada. Depois que tudo acalmar, pode passar um dia, 2, aí você chama outra pessoa para conversar. Não é que você vai se anular. Você não vai se anular. Eu nunca fui uma mulher. Eu nunca. Ao contrário, eu sou de posicionamento. Mas eu procuro assim. Fala é o na momento. hora certa. No Na momento hora certo. certa, É o É que isso no Nossa que momento Senhora é fazia. verdade. A gente não aprende isso, né? E aí vem as brigas, né? Isso, E você desentendimento. não tem. Eu trabalhei. Que coisa mais difícil que você trabalhar com marido? Muito. Um marido que sempre o meu marido, eu falo que ele sempre foi sozinho, ele era tudo. E ele Líder, né? é líder, né? Então você tem que trabalhar. Chegou um momento, logo que eu entrei, que eu falei, gordo, ou a gente vai separar, ou
eu vou sair da empresa, porque não dá. Porque o que acontecia? Errado. Levava os problemas da empresa para dentro de É casa. muito difícil. E o problema de dentro de casa para a Pra empresa. empresa. Chegamos à conclusão que não ia dar bom para nada. Aí decidimos o seguinte: problema de casa é fácil? Nossa. Não. Mas é aí que você pede Tem que apertar através o da botão, né? oração. Oração e sabedoria. Oração. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, que meu coração silencie. Você está dando submissa. Você não tem que competir com ninguém. Você não precisa competir. Não. Você tem seu valor, Sim, você tem seu super. valor, eu tenho o meu. Você tem seu brilho, ela tem, eu tenho o meu, né? Então não precisa. Você falou uma coisa que é muito interessante. O olhar. O olhar. O olhar é a porta do coração. Eu posso estar sorrindo, você Mas sorrindo e você sorrindo. O olhinho triste. Mas através do seu olhar, eu vou sentir exatamente o que o seu coração está sentindo. Então, eu procuro muito olhar para as pessoas. É uma pena que a tecnologia tirou um pouco isso, né? Distanciou. Distanciou, porque ali você escreve o que você quer. Ali você magoa a pessoa, ali você, às vezes, ilude a pessoa, porque você não está vendo a pessoa. Mas quando você olha, é impossível você enganar o coração. É igual o abraço. Eu falo abraço Você de sente. urso. Aham. Lógico, não é aquele abraço que você vai. Não, por isso que eu não sou automática. Se for para ser automática, Mônica, não e existe, você, Mônica. toda essa amor, e agora como avó? Como que e aí é um presente de é? Deus. Né? Porque Né? aí é docinho, né? O pessoal É fala um que é mãe presente, é assim. adocicada. né? Eu É. falo O que pessoal mãe fala. é pro resto da vida. Não existe esse negócio, estão casadas. Não, você é mãe pro resto da vida, né? Hoje eu sou mãe delas e sou mãe do meu pai. Porque ele tem 92 anos, ele esqueceu que ele até é médico. Meu irmão, que é médico, até brinca. Falou assim, Kim, ele quer que você que receite para ele. Mas Tudo é a bem. lei da vida. É. Se Deus me permitir que eu chegue até a idade dele, eu tenho certeza que as minhas filhas, que hoje já são um pouco minhas mães, vão ser mais mães ainda. É a lei da vida. Agora, só é porque eu dei amor, né? Sim. Ele deu amor. Então, eu estou cuidando com amor. Tudo é amor, né? Aí, quando os netos nasceram, nasceu a Maria Isabela, né? Nasceu a Maria Regina, o João Gabriel e a Maria Valentina. Então, é completo. A gente, transbordou. hoje, a Maria Valentina, a caçula, ligou de vídeo, porque na hora do ofertório, eu sempre recebo, junto com uma outra amiga, a Ninfa, o pão e a uva. E olha como a criança, isso fica na criança. E a gente faz o movimento com o pão e a uva. Ela ligou de vídeo, a Isabelle ligou, porque ela estava fazendo o mesmo movimento que eu faço, como se ela estivesse na missa. Ai, que linda. Então, Aí tem quantos anos? 2 aninhos. Igual meu filhinho. Aí É muito a fofo. Maria Isabela me fala que o sonho dela é ser ministra da Eucaristia. Então, quer dizer, para ela não é ser ministra, é levar o amor de Jesus. Ela nem sabe o sabe. que é, mas ela entende E nós temos o seu um grande propósito. milagre na nossa vida, que foi a minha neta Maria Regina, que Deus mostrou através dela o poder da oração, né? Que quando ela teve 2 aninhos, ela teve um problema muito sério. E que ali Deus me mostrava e a minha família, meu pai, meus irmãos, todo mundo falava que eu estava doida. Tipo assim, você fica muito envolvida com essas crianças, então você está vendo coisa demais. Mas eu não estava, né? Então, assim... Você sentiu novamente, Eu né? senti. Aquela sensibilidade que você Eu falou pedi desde o pro começo. meu genro, pro Micael, falava, Micael, vamos levar lá no médico, porque a única coisa que ela não podia na época, era janeiro, ela não poderia tomar sol na cabeça, imagina, ela criada em Cuiabá, né? E ela não quis mais ir na piscina. E na época eu morava num apartamento, eu tinha piscina no apartamento, ela não quis mais fazer natação, porque criança que não gosta de água, Nossa. né? E quando nós íamos para a praia. Aí nós paramos em São Paulo, dali ela já foi para o centro cirúrgico. O médico, ele falava assim, olha, ela vai ter que fazer fono. Ela não fez nunca nada. Ela saiu de uma cirurgia de mais de 12 horas falando, ela nunca fez nada. Ela é o nosso milagre aqui. Minha mãe foi um milagre que ele quis nos mostrar, né? O amor que ele estava cuidando, que Deus estava cuidando. E
me mostrou pra gente, com a partida dela, muita coisa que nós aprendemos. Agora, ela é o nosso presente, o nosso ficou. milagre, que ficou e que vai ser a nossa eterna gratidão por esse milagre que ele nos deu. E para as pessoas terem consciência do poder da oração, que quando tudo aconteceu, eu só sentia no meu coração. Mais uma vez, eu não derramei uma lágrima, porque eu sabia que Deus estava com a gente. Sim. Mas eu só escutava assim: peço oração. Peço oração. E você? O médico que cuidou dela, ele ia na UTI, se tornou nosso grande amigo. Ele ia na UTI várias vezes e falava que ela estava bem. Eu falei, mas doutor Erasmo, como ela está bem se o senhor não sai daqui? Ele falou, aqui eu tenho uma paz que há muito tempo eu não Olha, sentia. Que delícia, o poder da oração. O poder da Tava oração. ali. E a filha dele, ele estava muito afastado. A filha dele era autista, ele não conseguia. E ele se Olha. revoltou contra Deus. Nossa, Ali ele Ali ele voltou pra cá. Ai, que coisa linda, gente. Você Olha vê o que poder. tudo tem um propósito. Tudo tem. Se tivesse um momento da sua vida para você reviver, O momento da minha vida para reviver. apenas um momento de tudo que você já passou. Ter um pouquinho mais o colo da minha mãe. Ai, que delícia. Ai. Ela não partiu. Ela vive no meu coração. Ela vive em cada palavra minha. Ela vive nos meus netos, porque para os meus netos ela é muito viva, Sim. Aham. né? A Mas memória. eu só queria um pouquinho do colo dela. O cheirinho, né? O O cheirinho cheiro dela. de mãe. Eu sempre falo pra minha mãe, como a senhora é cheirosa? Eu sempre falo É pra minha mãe, né? isso. Mãe, É você uma muito delícia. cheirosa. É. Ela sempre tá cheirosa. É. A sua também, eu acredito que a sua também. Você fala que a sua é super vaidosa, E né? é só isso. Eu ia perguntar pra você, que você tá com 61 anos, né? E fala pra mim um pouquinho sobre beleza agora. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Autoestima e, valor, e amor próprio. Porque eu vejo, isso é visível. Você é uma mulher bonita, naturalmente bonita. Naturalmente. E você também passa a impressão que você se cuida. Você é uma mulher assim, né? É. Nosso corpo é o templo do Senhor, né? É. Então, É o tempo do Senhor, é isso mesmo. É assim, a beleza para mim, ela vem de dentro para fora, perfeito. né? É de dentro para fora. Uhum. Mas lógico, eu sou mulher, gente. É, e maravilhosa, Quem não gosta de linda. sentir? Agora, às vezes, eu gosto de sentir eu, Mônica, sendo eu. Uhum. Então, eu quero ser uma mulher de 61 anos, Uhum. com uma pele cuidada, Isso. mas eu quero me olhar no espelho e falar, é ela. Isso. Ela. Aham. Entende? E até meu marido brinca muito comigo e fala assim, gorda, mas nós temos algum lugar para ir? Eu falo, não, eu vou na missa. Ele falou assim, mas por que você fez uma O cabelo escova? sempre está tá assim? impecável. Aí eu falo Mônica, esse assim- cabelo como que eu vou dizer? Eu não sei, tipo, as pessoas já veem, já associam esse cabelo, porque eu tenho essa impressão do cabelo. Aí eu falo para ele, Mauro, eu tô fazendo pro meu grande amor. Se eu não estiver bem para ele, é para ele. É pra ele, Você pronto. também, quando você vai na missa, Sim. ele é o nosso grande amor. Uhum. Eu quero fazer o melhor para ele. Então, assim, é uma coisa minha de dentro, entendeu? Agora, assim, eu nunca fui, vamos dizer, eu tenho que sentir aqui dentro para refletir para fora. Acho que você é uma mulher que não tem excesso exatamente de nada. Você Não. não tem excessos. Agora, o cabelo... O cabelo é É perfeito, meu, viu? tá? É seu e perfeito. Eu amo esse cabelo. Antes, ela tava Amamos. falando do Mega, E né? você- Que já perguntaram Não, pra não- ela. Já Mas assim, perguntaram, no com certeza, Eu não né? tenho problema nenhum, mas eu acho engraçado porque dá uma puxadinha assim, eu falo, não, pode E sua pegar. mãe tinha esse cabelão também? Não. Quem que vem esse cabelão lindo? Meu assim? pai. Gente, o cabelo Olha, muito, muito- bom, um cabelo assim, Meu pai. muito tratado e assim, né? Porque Volumoso, né? volumoso, Eu sou, perfeito. assim, eu sou minhonzinha, né? A Isabelle, minha filha, tem 1,70 m. A Olha. Camila é minhonzinha, igual comigo. Que minha mãe era minhonzinha, meu pai é muito alto. Mas assim, eu falo assim, é o que eu falei pra você, eu não tenho nada. Eu vou até contar um caso que vocês vão Tem. rir. Quando o Mauro me conheceu, ele olhou pra mim e ficou poder, como é o poder da palavra, hein? Ele olhou pra mim e falou assim, tão bonitinha, mas a perna dela é tão fininha. Mentira! Eu fiquei anos sem Pensando, usar saia. Saia. e Ai, nem vestido. A palavra Eu tem não poder. usava. Meu A palavra tem Deus. poder. Ela falava assim, mas a E no perninha inconsciente, dela né? é tão... Sim, aí eu olhava, eu falava, meu Deus, minha Como perna é minha perna é muito fina. fininha. Até um dia que eu falei, quer Sabe uma saber? coisa? Eu gosto desse meu jeito de ser.
Entendeu? Então, quer dizer, a palavra tem poder. Amor próprio. É isso aí. Mas você vê o tanto que demorou Pra você... até que uma amiga minha que vendia, tinha uma boutique na época, falava assim, Mônica, eu tenho dificuldade quando a pessoa tem muita perna, mas você vê que a palavra tem poder. Sim, Por a isso que gente tem- fala, é só mais uma fala, mas a pessoa que recebe, por isso acho que a gente Fica. tem que tomar cuidado. A gente tem que O tomar que muito que a cuidado gente fala. fala? Muito cuidado. Muito cuidado. Como começar já a entrar pros finalmente, se eu quero, o papo tá maravilhoso, uma delícia, dava pra gente conversar aqui o resto da tarde, o resto da noite, não, Renata? Mas assim, eu quero que você pare e pense assim, agora assim, pensa que esse podcast vai ficar gravado e daqui 20 anos, os seus netos e suas filhas também, 20, 30 anos, não sei quanto tempo aí, vamos pensar em uns 30 anos, assistissem assim, o que mensagem você queria deixar assim, para essas próximas gerações e para eles também estarem vendo a avó tão jovem, né? Porque você é uma mulher de 61 anos, muito jovem. Ah, obrigada. Mas não sou tão jovem assim, vou fazer 62, hein? Mas tá perfeita. Mas eu falo muito. Quem é a Mônica? Mônica é amor. Se não for amor, não existe a Mônica. Porque a Mônica, ela é o amor de Deus na vida dela. Então, é isso. Mônica é simplesmente amor. Se eu não conseguir levar a única coisa que é minha, essa é minha, que é esse amor que eu tenho por Deus, né? Esse amor que eu tenho pelos filhos dele, pela minha família e por quem ele colocar na minha vida, não é a Mônica. Perfeito. Nossa. Eu acho que eles já sabem, né? Seus filhos, seu marido. Agora mais um monte de gente tá sabendo. É. E o pessoal que conhece ela também, certeza. Agora Já eu tô entendendo, porque os vive amigos de- amam vive ela, tá? desse amor, são beneficiados desse amor. Esses amigos dela amam, tá? Amam, né? Aham, ela tem uns amigos assim que dá pra ver que o pessoal, nossa, muito apaixonado, mas dá pra entender por quê. Eu falo muito, eu agradeço, você falou do Padre Danilo, né? Eu agradeço ele todos os dias, por quando eu falo, a gente tem vários momentos na vida da gente que as pessoas acham que é tudo não. Você tá ali, você não vai ter os momentos difíceis. Não, ao contrário. Aí que você tem. Por isso que você tem que estar junto dele para você conseguir atravessar. Eu estava passando uma época bem difícil que eu não estava compreendendo o que Deus estava querendo da minha vida. E o Padre Danilo chegou, um padre jovem, né, na pastoral. E eu sempre gostei muito de jovem, de criança. E ele me deu uma maior oportunidade, uma maior bênção, uma maior alegria de poder estar assim, conviver com jovens, de poder levar esse amor que eu tenho pelos jovens, né? E então eu agradeço e rezo pela vida dele todos os dias, porque os jovens, eles amam e conhecem a tia Mônica. Que lindo. E que é como eu quero ser amada e conhecida. Simplesmente Mônica. E qual a mensagem você deixa, né? Vamos agora falar para as mulheres, que normalmente é o nosso público, né, Renata? Sim. E normalmente são as pessoas, quem mais nos assiste são as mulheres. Que mensagem você deixaria para elas que estão te assistindo hoje, que estão assim, tão sem esperança, perderam a coragem e principalmente a questão da fé? Que mensagem você deixaria para elas reavivarem novamente a fé? Ou se nunca tiveram também, que mensagem você deixaria para elas? Nada na vida da gente é por acaso. Nada. Às vezes, eu não acredito que pessoa que não tenha fé. Eu acredito aquela pessoa que esteja adormecida. Isso. Eu também. Né? Aquela pessoa que esteja adormecida. Que ela procure a pedir para Deus que os olhos dela se abrem para enxergar aquilo que Ele quer que ela enxergue. Né? Que ela procure a entregar o coração dela para sentir aquilo que Ele queira que ela sinta. Né? Não existe na nossa caminhada aquela pessoa que, não, aquela pessoa já chegou no céu, aquela não chegou. Às vezes essa pessoa que acha que ela não tem fé, que ela não tem esperança, mas o coração dela é cheio de amor. Cheio, entregando amor por onde Entregando passa, né? amor por ela, onde ela passa, nas atitudes dela. O que ela está faltando é ela, às vezes, enxergar no próximo Jesus. Amém. Né? É exatamente. Jesus. É só isso. Então, que não desista, não.
Deus é amor, Deus nos ama. Deus quer todos nós juntinho dele. Senão ele não ia atrás daquela ovelhinha perdida, Não. né? Então, assim, enxergue no próximo Jesus, que é isso que ele quer que a gente veja sempre. E que elas sintam acolhidas pelo meu abraço, pelo meu amor, mesmo nem, não a conhecendo, né? É isso, que essas mulheres sintam, através desse amor, o amor de Jesus na vida delas. Já estamos sentindo, né? Estamos. Eu, só de conversar com ela, Não é? eu arrepiei várias vezes aqui Ó, já. uma mulher muito sábia, né? Muito sábia. Muito sábia, meu Você é Deus. uma mulher que tem, assim, tem Amém, que obrigada. falar mais. Não só, né, mostrar no sorriso, nos olhos, mas falar mesmo. Porque a gente sempre conversa aqui, né, Renata? Quando os bons se calam, aí acaba que pessoas, às vezes, que não estão preparadas, têm oportunidade da fala. falar. Então, né, a gente tem que estar falando. A gente vive com muita informação hoje, muito confusa, né? Então, assim, as pessoas cheias de Deus, elas têm que abrir mais a boca. Isso, abrir a boca. Você falou uma coisa que eu daria tudo para ter. Você falou, eu tenho minha mãe que mora comigo. É, tenho minha mãezinha. Isso é um presente de Deus na sua vida. Eu vejo todo dia. Né? Não, a Renata tem Me ajuda a muitos criar meus presentes, filhos. a Renata Meu tem. pai e minha mãe estão comigo. Então, assim, isso é presente Isso de Deus, E né? eu vejo como um presente. Agradeço a Deus por estarem O comigo. cuidar é a maneira de dizer todo momento, eu te amo. É verdade. Eu te amo. Independente cuidado. das circunstâncias, né? Se estão difíceis Independente. ou não, se tá, né? Verdade. E se você conhecendo ou não a pessoa? É verdade. Também. Porque é isso, né? Você cuida na sua profissão, você cuida na sua profissão e você é cuidada também. Porque Deus acaba colocando, eu falo que não Pessoas. são amigos, são anjos em nossa volta para cuidar da Pra gente. cuidar. Para cuidar Ah, e que nos legal. ensinar e fazer a gente ser pessoas melhores, né? É isso Então, assim, mesmo. eu tendo essa conversa com você hoje, tanto aqui que nós gravamos, mas a gente teve uma conversa um pouco antes, né? Faz com que eu reflita, né? Quando eu deito no meu travesseiro ou estou fazendo minhas orações. E assim, eu peço para Deus mesmo. Eu tive esse momento e falo, Deus, eu quero melhorar. E também quando eu vejo uma atitude de uma pessoa que às vezes não foi tão interessante, eu rezo por essa pessoa e falo, Deus, às vezes ela nesse momento, ela não estava pensando em nada, né? Então, assim, quando eu vi que eu evoluí, foi quando eu consegui rezar pela pessoa que às vezes naquele momento não foi agradável tratou comigo, bem. não tratou bem, ou às vezes não gosta de mim, que nem, né, não é obrigada a gostar também, né, da gente. Então, eu peço, então eu falo que a minha evolução é essa. E a minha evolução é estar mesmo perto dessas pessoas como você. E eu agradeço profundamente, assim, a Deus primeiramente por esse momento. E cada convidada que vem aqui, é engraçado que a gente aprende muito com quem a gente chama. Sim. E tudo que você falou sobre Deus, sobre mulher, maternidade, criação, né, das suas filhas, principalmente do casamento, né? É algo que a gente sai daqui e não fica aqui, entendeu? Não fica, É Mônica. algo que a gente sai Transcende, daqui tá? levando para nossa casa. Por exemplo, isso que você me falou da questão da sua mãe, né? De entregar, quando você entrou lá, entregou ela para Deus, que Deus fizesse a vontade dele, né? Isso daí é muito forte, porque a gente não lida com isso. A gente lida que se Deus gosta da gente, cura a pessoa. Que a gente quer isso, a gente né? quer a nossa Que- vontade, né? É assim, mas eu digo, mas ele nos conhece. Então, como ele nos conhece, ele compreende. Aham. Igual você falou do perdão. Porque o coração, Deus não vai dividir com o coração rancoroso. Não. Com o coração sabe, Que o tem coração só que tem inveja, inveja, que tem maldade. maldade, que ele só vive arquitetando o pior sim. para o próximo. Ele não vai dividir com esses sentimentos. E o perdão é uma coisa dificílima. Humanamente, impossível. É só ele mesmo. O perdão é aquele negócio, você pega uma pedra, você coloca e nunca mais você retira. Humanamente isso é possível? Não, só através das orações, só através de dele. Deus. Porque é igual um ferimento. Você ralou seu joelho. Se você machucou ela, ela ralou o joelho, pediu desculpa, tá tudo bem. Aí, sem querer, você encosta nela, aí ela vai falar assim, mas de novo, olha só, tá sangrando. As cicatrizes vão ficando cada vez mais profundas. Por isso que humanamente é impossível. Então, a gente pedir para Deus. E quando a gente sabe que perdoou,
quando você lembra e não existe mais dor. Paz. Não tem mais dor. Você se sente importa. paz. Você lembra do que aconteceu, mas só através de Deus. Através das orações e através dele. Porque humanamente nós somos humanos. E a gente, quando perdoa, é bom para a pessoa, É muito bom. mas é melhor para a Pra gente. é libertador. É libertador. certeza. Então, é igual quando você me disse do seu filho. Às vezes me pergunta assim, mas como que você vive falando que os jovens te ensinam, as crianças te ensinam? Eles são puros. São. Então, eles me ensinam a ser, com o servir deles, uma pessoa melhor. Eu aprendo muito com eles. A servir com alegria, a servir com amor. Então, Verdade, eles são verdadeiros demais, eles me gente. ensinam. Então, eu agradeço todos os dias, todo segundo, por ter essa oportunidade, essa bênção de estar perto dos jovens. Que foi, mais uma vez, eu digo, o Padre Danilo que proporcionou isso e chamou. Eu acredito que Deus tocou o coração dele. Ah, eu tenho certeza. E falou, traz ela, que ela está precisando. Ela tá. Ah, hoje acho que eu pediria assim, por mais Mônicas, né? Sim, o mundo precisa. Por mais Mônicas. Por mais Mônicas. Perfeito. Sim. Por mais Verdade. pessoas como você. Eu que E que agradeço você Consciência em E você em mostra Deus. esse exemplo, você, as suas palavras, e como a gente falou anterior, as palavras não têm poder? Então, você tem que falar. Quando o Padre Danilo chama para falar, ou qualquer outra pessoa chama para falar, você tem que falar. Não tem a rede social? A Sim. gente tem que falar. Que quando os bons se calam, né, tem outras pessoas que abrem a boca, né, não é para edificar o reino. Então, assim, você tem que falar. Você é uma mulher que Amém. inspiração. Agora eu tô apaixonada. Agora eu vou querer, né, a gente vai querer a Mônica agora sempre aqui com a gente. Não é? Muito obrigada, Mônica, de verdade. Eu agradeço. Ganhamos um presente, eu e a Renata, Sim. muito especial. Olha, Eu que agradeço de verdade, eu tenho certeza que é abençoado. E eu espero que agora você faça outros podcasts também, né? Pra Sim. disseminar, né, esse amor de Deus por onde você passa, por onde Amém. você Essa fala. leveza que você Essa tem. leveza. Me ensinou muito hoje, de verdade. Gratidão Eu que agradeço mesmo. vocês, agradeço muito, é o que eu falo. Deus não coloca pessoas, coloca anjos, e esses anjos têm nome, que são amigos, né? São Amém. amigos, Então, ele tem um propósito pra gente. quem sabe hoje, né, seja igual hoje, você quebrou um ciclo, assim, quebrou uma objeção às vezes. Eu nunca participei de nada assim, né? Não. Quebrou tudo, viu? Como Eu brinco muito, falo, o poder da fala é do meu marido, não é meu. Não, Ele que fala, né? Não, mas sabe de você, nada. exatamente. Não sabe, tá? E assim, e vamos ver como que vai ser a reação dele quando ele assistir. Em breve, Sim, né? Vai ter o sim. programa editado e a gente vai mandar pra você com todo carinho. E assim, vamos ter que finalizar, infelizmente. E pra você, né, que tá nos assistindo, que gostou do episódio, compartilha com uma amiga, compartilha com as pessoas da família, compartilha com pessoas que você acha que faz sentido estar ouvindo essas palavras, né? E nos aguarde pro próximo episódio, que também Deus vai nos abençoar com outra convidada muito especial, como a Mônica. E até a próxima. Tchau, tchau.